Bem-vindos a mais um episódio do Profiler e hoje tenho um convidado que primeiro tenho que lhe agradecer já de imediato a predisposição que ele teve para dizer que sim, não a mim, mas também a tantos outros convites que eu vejo que ele vai tendo. Vou olhar aqui para as minhas cábulas para não me escapar nada. Ciências da Comunicação, Direito e toda uma carreira no setor financeiro. Depois de alguns anos na banca a trabalhar por conta de outrem, surge então um projeto próprio que já vamos perceber como é que isso tudo aconteceu. E não é um projeto próprio qualquer, é um projeto próprio que ainda para mais contribui para a ajuda dos portugueses, para o desenvolvimento do know-how financeiro dos portugueses e também que acaba por naturalmente ajudar e impactar naquilo que é o desenvolvimento do nosso próprio país. E que bom que vai ser hoje conversar com o Rui Bairrada, o famoso CEO do Doutor Finanças. Olá Rui, bem-vindo. Olá Sílvia, antes de mais obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui a partilhar um bocadinho da nossa história. Essas coisas dos famosos deixamos só para quando vestimos a bata, quando tiramos, não é o Rui Bairrada. Felizmente e cada vez mais o Doutor Finanças é conhecido enquanto um todo, nós somos 190, acho eu, ao dia 2, 190 doutores, que todos os dias efetivamente vestem a bata para ajudar os portugueses e isso esse sim é um motivo de orgulho. A fama, a minha, não é uma coisa que me dê assim um especial gosto. Sou mais um no meio de 190. Olha, vamos um bocadinho lá atrás e vamos ao teu mundo académico. Porque a verdade é que tu frequentaste Ciências da Comunicação, frequentaste Direito, mas a vida fez com que acabasses por não terminar efetivamente nenhuma dessas licenciaturas. A minha pergunta é, sentes que de alguma forma isso te pode ter condicionado? Olha, não, eu não frequentei, eu fui frequentando. Porque eu começo a minha carreira profissional muito cedo, tinha 17 anos, ia fazer 18, no Deutsche Bank, a fazer umas férias e como estafeta. E estive lá ia fazer 2 semanas, umas férias da escola e acabei por ficar 5 meses. Depois mandaram-me embora e passado 2 meses voltaram-me a chamar para assumir as mesmas funções de estafeta. E os cursos que eu fui frequentando, foi à medida que eu fui fazendo o meu projeto dentro do Doutor Finanças, eu fui mudando. Mas eu nunca tive grande jeito para a escola, efetivamente. Já no secundário nunca fui grande aluno. Mas como na altura todos nós sonhamos, e os nossos pais, não é? Como falávamos em off, querem sempre que nós tiremos um curso superior. Ao longo do meu trajeto, eu começo como estafeta em 95, no Deutsche Bank. Tive um ano, depois fui para a contabilidade, fazer lançamentos na contabilidade, em MS-DOS, ecrã preto, letras verdes. Mesmo já lá vão uns anos. Depois mudo para o contencioso e quando vou para o contencioso, fui ser colaborador no contencioso, aos 20 anos, 21, era novíssimo nessa altura, cresci imenso nessa altura. Então é quando eu resolvo estudar à noite, sempre a estudar à noite e inscrevo-me na Lusíada a tirar Direito. E pronto, frequentava as aulas à noite, algumas, mas eu sempre fui muito focado no trabalho. E não é mito, aquela coisa, eu tenho imenso orgulho nos meus amigos que trabalhavam e estudavam à noite e que concluíram a faculdade, porque efetivamente dá imenso trabalho e é preciso um esforço gigante. Efetivamente eu nunca fiz muito esse esforço e sempre dediquei mais tempo à carreira profissional. Uns anos mais tarde mudei para a área comercial, sei lá, eu sou péssimo para dar, mas em 2000 mudei para a área comercial e achei que não era bem direito, era mais uma coisa mais comunicativa, então Deixa-me perguntar-te que mudei essa para Ciências mudança da para a área Comunicação. comercial foi seguramente fruto daquilo que foi o retorno que tu deste no exercício de todas as outras funções anteriores. Sim, sim. Porque tiveste como estafeta, foste para o contencioso, que é de facto uma área que se aprende imenso porque lidas com situações chatas, difíceis, a fazer contactos a pessoas. Eu digo sempre muitas vezes que o telemarketing um conteúdo funcional que prepara as pessoas para qualquer outra função que possam querer exercer depois. Esse percurso que tu vais fazendo de promoção em promoção, mudança em mudança, foi fruto, efetivamente, daquilo que era também a tua dedicação ao trabalho. Sim. Nós hoje temos um lema que aparece em muitos sítios, que é fazer o bem bem feito. É uma frase que nós usamos mesmo muito dentro do Doutor Finanças. E agora olhar para trás é sempre mais fácil, não é? Olhar para trás, há 27 anos atrás, ou há 25 anos atrás, é mais fácil perceber algumas coisas. E uma coisa que eu sei é, eu sempre tentei ser muito bom naquilo que eu fazia. Muito bom, não para mim, mas para os outros. Uma das coisas que mais gosto
gosto de me dar na vida é ajudar e fazer crescer os outros. Isso vem desde o início. Portanto, eu brinco, e na altura em que eu estava no Deutsche Bank, eu digo isto muitas vezes, eu tratava e cumprimentava tão bem o segurança, que me abria a porta da garagem quando eu estacionava, quando passei a ter carro do banco, como o presidente ou outra pessoa qualquer. Porque eu acho que as pessoas são pessoas e devem todas ser tratadas da mesma maneira. Portanto, e nessa altura, efetivamente, eu fui criando, colando, hoje é uma expressão que usamos muito, colando pessoas à minha volta que me permitiram e me foram dando oportunidades. Eu sou muito grato por isso. Portanto, as oportunidades foram surgindo. Eu, 27 anos depois, eu fui a uma entrevista de emprego, tinha 17 anos, quando estou a brincar que levei o meu casaco, fiz a profissão de fé e a comunhão solene, o blazer que eu tinha, não sabia dizer Deutsche Bank na altura, e nunca mais fui a nenhuma entrevista até hoje. Portanto, as coisas foram surgindo de forma mais ou menos natural, com muito trabalho, óbvio, muitas horas. Passava, sei lá, eu lembro perfeitamente, na altura que era estafeta e quando fazia lançamentos, sair do banco às 3 e às 4 da manhã, tirar a gravata, os sapatos e estar a dividir cartas por códigos postais. Mas eu tenho mesmo orgulho nessa história, porque foi essa história, é esta história que me trouxe ao dia de hoje e que me permite hoje estar aqui a falar contigo. E isso orgulha-me bastante daquilo que nós fomos construindo ao longo do tempo. E esta coisa de nós desde cedo percebermos, ao termos a humildade de perceber o que é que nós somos capazes de fazer, abre-nos uma janela gigante de oportunidades. Portanto, para mim é muito claro que eu estou sempre a ir buscar pessoas à minha volta que sabem muito mais do que eu. Porque como eu não tenho formação superior, como eu sou um terror a falar inglês, sei lá, posso fazer aqui uma lista gigante de coisas que eu não sou bom, portanto, e assumo-as publicamente e internamente a toda a gente. Portanto, é muito fácil para mim, sempre que vou buscar alguém, ser sempre alguém que acrescente, ou que acrescente valor. E aí é que está a magia daquilo que nós temos vindo a fazer. Essa complementariedade, não é? Falavas tu que deste o salto depois para as vendas. Como é que foi essa experiência do face-to-face na gestão de clientes? Olha, na altura, quando o Deutsche Bank lançou em Portugal em 2000 o crédito de habitação, e é o meu primeiro grande amor da minha vida, que é o crédito de habitação, até hoje, passados estes anos todos, uma parte significa, grande parte da faturação do Doutor Finanças é ajudar as pessoas a encontrar o melhor crédito de habitação. Na altura, essa área foi lançada e estavam a constituir a equipa comercial. Eu estava no contencioso e havia ali um bichinho, era um sonho de poder ir para fora, não é? Poder ir para a parte que não era tão boa de cobrar, que era importante e relevante, e foi onde eu mais cresci, onde eu cresci mesmo muito aqueles 3 anos que estive no contencioso, enquanto pessoa, enquanto humano, enquanto ser humano, cresci mesmo muito. Mas havia aquele beijinho da novidade, de uma coisa nova. E nessa altura, o Deutsche Bank lança o crédito de habitação em Portugal com um protocolo CADECO, com a defesa do consumidor, em que era a escolha acertada, na altura, acho que era assim que se chamava. Pronto, e desafiaram-me para continuar a falar ao telefone, porque nessa altura nós recebíamos os créditos para tratar em envelopes pelo país inteiro, porque o protocolo era para o país inteiro, e foi assim que comecei a falar com pessoas e a ajudá-las a ter o melhor crédito de habitação na altura no Deutsche Bank. Depois fui evoluindo na área comercial, depois nos meus últimos 2 anos dentro do Deutsche Bank já foi a gerir uma rede de parceiros, ou seja, a gerir os canais offline, canais de angariação de clientes para crédito de habitação, sempre para crédito de habitação, até que depois chegou em 2007, casado, 30 anos, está na altura de me tornar jovem empresário de insucesso, como eu digo, e abrir a minha primeira empresa. E é esse projeto da Personal Finance, é aí que tu decides, de facto, avançar-se. Pronto, tem um conjunto gigante já de anos de aprendizagem, de bagagem, e vou criar o meu primeiro projeto. Como é que surge esta ideia? Ou seja, para já, quiseste dar também, no fundo, um fio condutor daquilo que vinha a ser até então o teu background e a tua aprendizagem. Mas como é que surge, como é que tu começas a conjunturar esta hipótese e, no fundo, permite uma expressão, te atravessas de facto para fazê-lo, já casado, como estavas a dizer, que é uma altura até que temos tendência a arriscar um bocadinho menos. Como é que isso acontece? Olha, quando estás muito tempo no sítio e entras muito novo, tens sempre um desafio. Quem trabalha em grandes empresas, como tu sabes isso também certamente, e pelas funções que vais tendo, que é a palmadinha nas costas. Há sempre a palmadinha nas costas, todos os anos, Rui, mas era um miúdo. Eu sempre fui um miúdo. Eu fui um miúdo que fui à primeira entrevista com 17 anos e que cresci, e que ajudava toda a gente, e
e que fui crescendo lá dentro por também ajudar os outros e por, sei lá, por um determinado número de coisas. E tu começas, à medida que vais evoluindo também em termos de idade, começas a perceber que para dares o salto tens que fazer outra coisa e que não seria ali. E também, ir para um concorrente dali, eu sou muito grato à minha vida. Eu aprendi tudo ali, portanto era assim uma coisa que não me apetecia. Quase que dói, não é? Sim, não me apetecia ir para um concorrente fazer uma coisa semelhante. Nunca me apeteceu, nunca concorri para outra função ou para outro banco, nunca fui a uma entrevista noutro banco que não o Deutsche Bank. E ainda bem que não o fui, porque hoje guardo esta história com saudade. Foi onde eu aprendi, foi onde eu cresci, foi onde eu me apaixonei pelo meu grande, pelos dois, a minha mulher. Também foi lá que eu me apaixonei. Estamos casados há 17 anos, estamos juntos há 18. Mas isto para dizer que essa história é uma história boa de recordar. E depois, na altura, eu geria parcerias, geria canais externos, e como acontece também muitas vezes nas nossas vidas, as oportunidades aparecem à nossa frente. Havia um parceiro que trabalhava connosco na altura, que acreditou em mim. E disse, anda lá, vamos criar uma coisa juntos, vamos abrir uma empresa juntos. Eu ponho do meu dinheiro, do meu bolso, e depois um dia mais tarde devolves se quiseres. Isso foi uma atitude também que eu recordo até hoje, o grande António Domingos. E pronto, e arrisquei e abri a minha primeira empresa. Foi quando eu fui uma máquina daquelas coisas a miúdos, não é? Miúdos, com 30 anos, uma daquelas máquinas que fazia cartões, e é quando eu me auto-intitulo pela primeira vez como diretor. Achava piada, hoje acho zero piada às coisas dos CEOs e não sei o quê, eu gosto muito mais de ser Rui Bairrada, mas na altura foi aquela coisa de aqui eu posso, agora eu posso desenhar o meu futuro. E pronto, e foi quando abrimos a primeira empresa, fazer crédito e habitação. A crédito e habitação está muito, muito, muito ligado à minha vida, e me torno especialista a ajudar as pessoas. Foi das alturas da minha vida onde eu mais gente conheci. Hoje conheço mesmo muitas pessoas, mais conhecidas e menos conhecidas, porque alguns na vida eu lhe tratei de um crédito de habitação. Histórias mais curiosas é que, por exemplo, um dos padrinhos das minhas filhas, eu conheci-o a fazer um crédito de habitação. Tenho muitos amigos que vieram, como não fui à faculdade, como não tive aquela coisa dos copos, da vida académica, ou seja, o meu núcleo de amigos até hoje, muitos mesmo, foi porque alguns na vida lhes ajudei a tratar do crédito de habitação. E pronto, e houve uma altura nessa que eu era pouco humilde, entre aspas, porque eu achava que em Portugal era das pessoas que melhor tratava, que melhor ajudava as pessoas a encontrar o melhor crédito de habitação. Depois, num processo evolutivo, começámos a pôr algumas pessoas à volta sempre como angariadores. Nós fazemos sempre a ligação entre as pessoas e os bancos, tentar descobrir nos bancos qual era a melhor solução para aquela pessoa, até que veio a crise. Isso eu ia perguntar, porque eu também era quais é que tinham sido os grandes desafios dessa tua altura. Olha, e foi das vezes que eu mais, em termos pessoais, eu na altura trabalhava muito para mim. Quanto mais eu fazia, mais recebia, não havia limites. E nessa altura da minha vida, eu também conto isso muitas vezes, eu achei que até que ganhava mais dinheiro que aquele que eu merecia. De forma totalmente honesta, o negócio é simples, até hoje é igual. Nós não cobramos a pessoas, nós levamos clientes para os bancos e os bancos pagam-nos uma comissão, 1% a um custo de aquisição de cliente, por levar clientes para os bancos, preparar os processos, para juntar a documentação toda. E na altura já era assim, como não havia limite e como tínhamos sonhos, eu também tinha os meus sonhos na altura. Foi uma altura em que eu trabalhava 7 dias por semana, eu era completamente arcaólico, trabalhava mesmo muito e ajudava mesmo muitas pessoas. Portanto, estava tudo bem, estava tudo espetacular até chegar a Troika, e acabou o crédito em Portugal. E de um dia para o outro acabou o crédito, ou seja, os bancos deixaram de financiar, deixou de haver crédito de habitação e entramos numa crise tremenda, como todos nós nos recordamos. Na altura não éramos muito e ai, o que é que vamos fazer? Mas há portugueses, como nós somos, devíamos arranjar alguma coisa para nos desenrascarmos. E na altura pensámos, nós temos os contactos dos bancos, não há crédito, e se nós ajudássemos as pessoas a renegociar e a reestruturar
o crédito que já tem. Porque na altura assistia-se todos os dias nas notícias, pessoas que iam para a insolvência, pessoas que deixavam de pagar, o mal parado nos bancos aumentou de forma gigante, e nessa mesma altura tivemos a sorte de a Jerónimo Martins lança o Fundo de Emergência Social, o FES, muito falado na altura, e decide ajudar os seus colaboradores em 3 vertentes: na alimentação, na saúde e na parte financeira. E chamam-nos para ver se nós conseguíamos, apresentávamos uma proposta. E nós apresentámos e ganhámos essa proposta. Foi o que nos, Jerónimo Martins, na altura, foi o que nos ajudou bastante a passar por aqueles anos em que não houve crédito. Foi mais uma das fases da minha vida onde eu, enquanto pessoa, cresci assim de forma gigante, porque foi quando conheci também o Portugal Real. Quando nós tivemos uma realidade muito próxima das pessoas que realmente, também há de uma parte de pessoas que também precisavam de ajuda. E depois tornámos isto área de negócio na altura. Fomos da Jerónimo Martins, fomos para outras empresas, para outras grandes empresas que também quiseram ajudar nessa altura os seus colaboradores. Em termos de responsabilidade social, acharam, ainda hoje, e hoje cada vez mais, que a parte financeira é uma parte muito importante e relevante no bem-estar das suas pessoas. E foi um processo giro. Estou quase a vestir a bata, que é aqui que eu visto a bata, neste processo todo. Eu ia te perguntar, antes de vestir a bata, que é que são depois também acontecimentos desses, como tu acabaste de explicar, que de alguma forma nos dão, às vezes, aquela dose de humildade que vamos todos precisando ter e que percebemos o quão pequeninos somos perante coisas tão da magnitude que teve esses anos de crise em Portugal, não é? Sim, isso claramente. E a capacidade que temos de nos reinventar, como tu estavas a dizer. A vida é feita de aprendizagens e, no meu ponto de vista, de história real, de histórias reais. É bom nós lermos, é bom lermos histórias de sucesso. Eu brinco a falar a sério, eu estou sempre a dizer que quando abri a minha primeira empresa foi para ser um jovem empresário de insucesso, e hoje continuo a dizer isso, porque nós temos que ter muita humildade naquilo que nós fazemos. E olha, nesta coisa do sucesso, dava aqui horas e horas de conversa. E eu tenho a sorte, ao longo do tempo, de tentar ser esponja. Ou seja, para mim as histórias, a vivência, aquilo que a vida me vai dando, eu vou absorvendo e acumulando. E aprendendo. E uma boa história daquelas que as pessoas não acham mais drástica ou não gostam, é uma fonte de inspiração gigante. Para mim é nessas histórias que eu me inspiro. As de sucesso também é bom, mas as de insucesso a mim fazem-me crescer mais. Verdade. Estavas tu a dizer. Porque depois da Personal Finance surge a Dignos Capital. Que é esta parte que eu estava a dizer. Quando nós, a Jerónimo Martins, quando nós começamos a reestruturar dívidas, ou seja, a renegociar dívidas, criamos a Dignos Capital, que era uma empresa que pertencia à Personal Finance, onde fomos buscar pessoas para se juntarem a nós com outro know-how que não tínhamos, de reestruturação e por aí fora. E nesse processo, a Câmara de Cascais chama-nos também para ajudar os colaboradores, a Paula Gomes da Silva, estou sempre a falar nela, olá Paula, porque é aí que surge a bata. A Paula Gomes da Silva chama-nos a Cascais também para montarmos um projeto para ajudar os colaboradores na Câmara, na mesma ótica daquilo que acabei de explicar. E nessa reunião ela diz-me assim: Rui, se nós tivéssemos aqui um nome, que nós já nos chamávamos Reorganiza, que é a seguir já te conto um bocadinho a história da Reorganiza, chamávamos Reorganiza, e ela, se tivéssemos aqui um nome que as pessoas percebessem logo o que é que nós queremos fazer, qual é o nosso propósito, e eu do nada digo Doutor Finanças. E os olhos da senhora brilharam como eu nunca mais vou esquecer na minha vida. E é assim que surge. Não tinhas pensado nisso antes? Não, zero. Ela fez-me uma pergunta, eu disse Doutor Finanças, não ouvi mais nada do que ela disse até ao fim, os olhos dela brilharam, os meus brilharam, eu meti-me no carro, vim até Miraflores tentar registrar a marca. Era a minha única preocupação. Achei que não ia conseguir por causa das finanças, mas o que é certo é que estava disponível e deu para criar o nome. Começou tudo por um nome, depois foi vestir a bata e depois já lá chegamos. Na Reorganiza, que foi quando já estava nessa altura, juntou-se a nós o João, que trazia uma componente mais digital e de escrita. Nós em 2014 é quando começamos a escrever. O que nós somos hoje
em termos de portal. Hoje temos mais de 1,5 milhão de pessoas no portal, no portal do doutorfinanças.pt, que começa em 2014, não é uma coisa que começa, não começou agora. Começámos a escrever muito nessa altura. É quando nós entramos no mundo da literacia financeira e começamos até lá nós só fazíamos e tratávamos de crédito, habitação e reestruturação de dívidas de forma muito direcionada às pessoas que nos pediam ajuda, e em 2014 começamos a escrever. E tornamos-nos digitais. É quando temos o primeiro site de conteúdos e começamos a fazer o nosso caminho, que é o caminho que nos traz hoje, sermos totalmente digitais e termos um portal que ajuda tantas pessoas hoje em dia. Quando o tema da Reorganiza, tinhas consciência que começavas ali a construir o teu futuro? Não. Isso eu podia contar uma história, dizer que imaginava na altura, que hoje em dia imagino muitas coisas do que é que vai acontecer daqui para a frente. Logicamente que hoje, numa estrutura com 190 pessoas, com 8 pessoas super sérias na comissão executiva, com muitas valências, é óbvio que nós olhamos para a frente e conseguimos ver mais coisas. Mas nós vivemos muita vida, nós somos um ser vivo. Nós costumamos dizer que a nossa empresa é um ser vivo, que está sempre em movimento. Eu não consigo prever o que é que me vai acontecer daqui a 2 meses, quando na semana passada me aconteceram 2 coisas que eu nunca imaginei que me pudessem acontecer agora. Portanto, eu nunca olhei muito, eu tentei sempre fazer o melhor que sabia e o melhor que conseguia, e fazer sempre bem feito. Eu sou mesmo muito grato à vida, que a vida foi pondo no nosso caminho oportunidades que nós fomos agarrando e aproveitando. Sempre com humildade, sempre a perceber que havia pessoas que faziam melhor do que nós, sempre a ir buscar pessoas que soubessem fazer melhor do que nós, sempre a perceber que uma empresa é feita de erros, que é muito importante. Para nós, errar é uma cena fixe, é uma coisa que nós incentivamos, porque cada vez que erramos nós melhoramos. Isso para nós é uma coisa boa, mas tem sido um processo natural. Óbvio, hoje, volto a dizer e a frisar, uma estrutura mais organizada, mais estruturada, não como nós começámos. É óbvio que nós temos relatórios de contas e temos forecast e temos as contas a 5 anos. Claro que sim, temos visões daqui para a frente, mas são muito numéricas, são muito números, porque a sociedade nos obriga a pôr números nas coisas, não é? Portanto, business plans e muitos números. Mas as empresas depois fazem-se de vida, não é? E de pessoas, e do dia a dia, de atitude, e daquilo que acontece hoje. Olha, e de hoje estarmos aqui os dois, que há um mês era impossível para mim pensar que ia estar com a Cília a gravar um podcast, ou que íamos estar com esta conversa. Portanto, as coisas vão surgindo e nós vamos aproveitando. O que nós fizemos foi nos ir preparando para isso, não é? Nós temos muitas ideias dentro do Doutor Finanças, e a alguma altura na nossa vida nós decidimos criar um departamento que chamámos Incubadora, onde nós pomos as ideias. Isso para não estarmos sempre a desfocar o resto da operação. Ou seja, fomos criando formas de nós próprios não darmos cabo do ser vivo que nós achamos que as empresas devem ser. Não é? Mas depois vem sempre aquela coisa do foco, não é? Mas quando tu desfoca? Então, criámos uma forma de não desfocar, mas de manter todas as ideias que temos vivas. Depois umas acertamos, poucas, muitas erramos, muitas, e tudo bem na mesma, e é assim que a coisa flui. Já lá vamos a esse vestido da bata, que eu quero muito saber, mas tenho muita curiosidade, porque tu, entretanto, regressas efetivamente ao mundo académico. Já mais tarde. Exatamente. Como é que foi esse regresso? Que importância é que teve para ti esse regresso? Foste à procura de complementar com questões académicas aquilo que era até então a tua experiência profissional? Sim, eu fui na altura, foi na AES, fui fazer um PG, uma pós-graduação. Sim, eu sempre tive a ambição de gostar mais de estudar com o que sempre gostei e gosto. Portanto, de vez em quando desafio-me. Ainda agora, recentemente, fui à Nova fazer mais uma coisa. Mas que para mim sai claramente da minha zona de conforto. Mas, como todas as pessoas, eu também gosto de crescer e aprender. E cresci imenso e aprendi imenso e conheci pessoas muito, muito interessantes durante esse quase um ano que estive a fazer essa pós-graduação. Foi muito importante naquilo que trouxe, naquilo que, se me perguntares assim, Rui, tu hoje tens o sonho e a ambição de terminar algum dos cursos que
que começaste a fazer, talvez ciências da comunicação é onde eu, se calhar, seria mais por aí hoje em dia, a resposta mais bonita seria sim, mas não faço nada para fazer. E podia fazer. Hoje se eu quisesse ir estudar, como a minha mulher também decidiu agora aos 45 anos ir tirar outro curso superior, também eu podia fazer. Mas não tenho esse chamamento. Até porque eu acho que a minha vantagem está a ir buscar pessoas à volta que tragam as coisas que eu não sei. Eu acredito muito em processos colaborativos de gestão. Eu não decido nada, eu costumo brincar. Eu não gosto de decidir nada, ou decido muito pouco. Eu gosto de ter pessoas comigo, que todos acrescentem, que ninguém queira o lugar de ninguém, que todos tenham, que tragam o seu know-how e depois no fim sai uma decisão conjunta. Eu acredito mais nisso. Portanto, eu fui colmatando a minha falta de conhecimento e estudos com pessoas que fui trazendo para o pé de mim. E está tudo bem. Eu odeio ler. Não é odeio. A palavra é muito forte. Mas, efetivamente, também é uma das coisas que eu não faço muito na minha vida. Tenho umas pessoas à minha volta que sempre que leem alguma coisa que acham que é interessante e relevante, tiram uma fotografia e mandam. E eu leio e partilho. Portanto, arranjei uma forma de ir lendo, ou um artigo que acham mais interessante ou que faz mais sentido, partilham comigo. E eu, como é óbvio, leio e feito esponja absorvo e vamos crescendo assim. É uma forma um bocadinho diferente, talvez, ou mais fora dos manuais, mas é uma forma que tem corrido bem, felizmente. Contas lá então esse processo de saíste da reunião, foste registar o nome, daí até vestires uma bata, porque eram doutor Finanças. Como é que isto tudo se dá? O que é que acontece nesta fase? Olha, nessa Na altura, criação pura deste projeto? no nome, eu apaixonei-me pelo nome, eu apaixono-me assim por coisas destas também, por nomes, por crédito, habitação, por não sei o quê, também pela minha mulher e pelos meus 3 filhos, mas depois também me apaixono por outras coisas, sou muito intenso nisso. E depois liguei a um amigo meu, que hoje é o nosso CTO, que é o João Saleiro. Falei-lhe no nome, ele apaixonou-se quase tanto como eu pelo nome, pela ideia, e fomos tomar um café os dois. E tivemos para aí 5 ou 6 horas, lembro perfeitamente, como se fosse hoje em Telheiras, e começámos assim numa folha, ele, super organizado, estruturado, a tentar fazer um boneco, e o que é que nós podíamos fazer com isto? Depois começámos a dizer que já tínhamos que humanizar, já tínhamos que pôr uma pessoa, depois começámos a dizer que era proximidade, começámos a criar aqui um boneco, não tínhamos dinheiro, éramos 5 nessa altura, não tínhamos dinheiro nem para mandar cantar um cego, como se costuma dizer. Eu ainda fiz uma tentativa, eu brinco sempre com isto. Mandei uma mensagem, tipo, sei lá, no Messenger, no Facebook, talvez, ou no Marco, a ver se ele queria fazer um boneco para ser a figurinha do Dr. Finanças. Ele nunca me respondeu até hoje. Um dia, quando eu vir, vou-lhe cobrar isto. Já tem 15 anos ou 20. Estou a brincar. E depois, na altura, não arranjámos nada melhor, arranjámos o Rui Bairrada. E fomos para uma garagem tirar 700 fotografias para aproveitar uma. E é a fotografia que está a início isto, que sou com os cartões de crédito do Deutsche Bank, provavelmente, vai ser os únicos que eu tinha. E com uma máquina de cor-de-rosa, uma máquina de calcular cor-de-rosa, com uma bata vestida. E lançámos isto no dia 31 de outubro de 2014 na Câmara Municipal de Cascais, um workshop para os colaboradores, e foi a primeira vez. Teve lá a SIC também na altura, teve televisão, foi assim uma coisa. Porque as pessoas depois tivemos sorte desde essa altura, porque se tornou uma marca sexy, não é? Sentiste logo a despertar a aceitação logo da marca, do Elan, da figura que também criaram associado. Porque depois há uma figura que se associa depois à marca, à bata branca, portanto, é uma imagem de marca, como falávamos. Sentiste essa aceitação de forma muito Hoje imediata? é mais fácil, porque tu hoje acrescentas muito valor. Hoje é percepcionado por mais gente. Na altura, aos dois lados, não é? Há os que acham piada, tipo a minha vertente, quanto mais fora da caixa, mais giro eu acho, e mais interessante eu acho, e depois há os mais conservadores, que não acham assim tanta graça meter uma bata para falar de finanças, e acham que pode ser gozar, e o que é que o médico tem a ver. Hoje é simples, hoje é muito simples. Porquê? Porque nós hoje, qualquer pessoa que recorra ao Dr. Finanças, e são mais de 8 mil atualmente por mês, o que é que eles vão encontrar? Uma triagem, um check-up, um diagnóstico, uma prescrição e um tratamento. Isto no mundo das finanças. E isto é facílimo para as pessoas perceberem onde é que nós podemos ajudar. Triamos, vemos o que é que ela precisa, fazemos um check-up, pedimos o IRS
e o mapa de responsabilidades de crédito, vimos os rendimentos e as dívidas que têm e conseguimos fazer uma prescrição. Olha, eu acho que devia mudar os seguros, ou mudar o crédito, ou consolidar, ou quer que seja. Escrevemos e tratamos. Temos uma equipa de mais de 70 pessoas que atualmente fala todos os dias com pessoas e ajuda-as a concretizar ações, não é? Quando vão comprar uma casa, por exemplo. Portanto, hoje é tudo mais simples. E hoje com o portal de literacia financeira, onde nós criamos ferramentas, por exemplo, nos recursos humanos, uma das ferramentas que mais é utilizada dentro do portal de Doutor Financeiro é o salário líquido. É rara a empresa que eu não vou... Quando googlamos aparece logo. Exato. Basta escrever salário e aparece o Doutor Finanças. Sei lá, o simulador das mais-valias, que até há repartições de finanças que usam o nosso simulador para dar às pessoas, aos utentes que vão lá para usar. Seja, ferramentas que foste construindo, e hoje, sei lá, só no simulador tens mais de 5 milhões de pessoas por ano que utilizam esse simulador. Hoje é percepcionado, hoje temos televisão, vamos muitas vezes à televisão. Hoje a Bata já começou a entrar. No início foi, como tudo na vida, quando começa e quando vais contra... depois tu vestes a Bata numa área pesada, na área da banca, numa área tudo cheio de gravata, não é? A malta dos bancos tirou a gravata há pouquíssimo tempo, às sextas-feiras. Sim, sim. Coisa muito institucionalizada, muito o senhor doutor, o senhor doutor não um médico, mas qualquer outra profissão. Portanto, até aí também teve desafios. Mas é a parte gira. A parte gira é quando aparecem os desafios, não é? Para nós os conseguimos ultrapassar. E felizmente não desistimos. Do sonho de tirar a gravata e vestirmos a bata, porque o que nós queríamos também na altura e o que nós achámos quando criámos isto é vamos descomplicar. E como é que nós podemos descomplicar pegando numa coisa muito séria da vida das pessoas? Existem 2 grandes eixos na nossa vida, não é? O da saúde e o financeiro, porque não tentar juntar um bocadinho os dois? Porque todos nós somos um bocadinho médicos, desde pequeninos. Nós vamos ao médico e sabemos que vamos à triagem, nos vão pôr uma pulseira. Somos habituados, desde que nascemos, a fazer esse caminho. Quando nós vamos para o mundo das finanças pessoais, eu há 2 meses e pouco fui dar uma palestra a uma faculdade e perguntava qual era a expectativa que os miúdos de 23 anos tinham e um deles virou-se para mim e disse: para perceber o que é isto do IRS. Portanto, chegamos aos 23 anos e ainda nem entramos e estamos a sair da faculdade para ir trabalhar e não sabemos o que é salário líquido, nem bruto, nem IRS, nem sei lá. E muitas coisas mais básicas. Nós sabemos todos fazer teoremas de Pitágoras e sabemos coisas super complexas. E a história do mundo, sabemos imensas coisas, mas depois em termos de coisas mais práticas não sabemos. Portanto, foi essa camada que nós também tentámos trazer, que as pessoas percebam o que é aquele financês trocado em doutorês financeiros. Não é? Nós gostamos de brincar. E eu perguntar-te tu estavas a dizer, são 8 mil pessoas por mês, são anos a acumular, os clientes, os colaboradores, no fundo as parcerias, no fundo a cuidar verdadeiramente, como estavas a dizer, da saúde financeira dos portugueses. Como é que olhas não só para este crescimento, mas como aquilo que verdadeiramente conseguem aportar à sociedade e trazer alguma tranquilidade a um dos eixos tão importantes como tu mencionavas na vida de todos nós, que é também a questão financeira? Olha, é um caminho gigante e nós somos um bocadinho dessa parte. Nós achamos que isto, para fazer sentido, tem que ser uma coisa muito maior. Não só o Doutor Finanças, que também acreditamos que vamos crescer, mas enquanto sociedade. Porque nós olhamos para os números, e são dados recentes, tem para aí 2 meses ou 3, saem os números do BCE, e dizem que em 19 países, em termos de literacia financeira, Portugal está em 19º, está em último. E enquanto sociedade, enquanto pessoas, isto deve ser uma preocupação. Para mim, que tenho 3 filhos, para nós, para as gerações que aí vêm, e para a nossa, não é? Eu costumo brincar a dizer que já desisti da nossa, estou a pegar nos miúdos, acabámos de lançar uma peça de teatro para o primeiro ciclo e um livro também que lançámos e transformámos agora em peça de teatro, para começar a tratar aí. Portanto, nós achamos mesmo que temos que ter um papel. Depois eu também acho que nós, enquanto empresas e enquanto sociedade, devemos de alguma forma devolver à sociedade aquilo que a vida nos dá. E foi a forma que nós encontramos também de devolver aquilo que é o nosso core, aquilo onde nós ganhamos dinheiro, que é ajudar pessoas com os créditos, com os seguros e por aí fora, arranjar aqui um motivo, um propósito, que um dia mais tarde olhamos para trás e dizemos nós conseguimos fazer alguma coisa também por todos, não por nós, mas também por todos. E é esse o caminho.
E hoje nós estamos muito focados em acrescentar cada vez mais valor. E essa é a nossa preocupação. Porque também percebemos há uns tempos que quanto mais, que o dinheiro é uma consequência, isto pode parecer meio romântico, mas é o que eu e o que nós acreditamos, porque o dinheiro é uma consequência de alguma coisa que nós fazemos, de alguma coisa que nós damos e depois recebemos algo em troca. Portanto, a nossa preocupação diária é o que é que eu posso fazer hoje para acrescentar valor. E hoje, como estavas a dizer, nós hoje escrevemos 4 conteúdos de finanças pessoais por dia. Nós hoje temos uma equipa de 25 pessoas na comunicação e marketing. Esta semana assisti um comentário qualquer num post que eu fiz no LinkedIn a dizer como é que uma empresa portuguesa, 100% portuguesa, tem 25 pessoas no marketing e na comunicação. Porque muitas das vezes é a parte mais, ou é mais esquecida, ou não é tão importante. Não tem uma dimensão tão grande. Para nós é o coração de tudo, não é? É o coração, é isso que nos faz, é ali que nós também acrescentamos valor, porque é ali que nós produzimos os conteúdos, sejam eles em vídeo, sejam eles através do portal, é ali que nós conseguimos ajudar mais pessoas a ter mais informação e mais conteúdos. É aí que nós fazemos a nossa ligação com as televisões, com os jornais. Portanto, para nós é muito importante. E estamos muito investidos nisso. Estamos mesmo, um dos nossos grandes objetivos continua a ser contribuir na nossa pequena proporção, e isto é importante dizer, porque eu acho que isto tem que ser mesmo um trabalho de todos os operadores no mercado. Não é uma coisa o Doutor Finanças não vai mudar Portugal, não vai mudar o mundo, vai ajudar e vai querer contribuir muito para que isso aconteça, mas tem que ser uma coisa mais generalizada, porque é mesmo importante. Nós estamos a falar de finanças pessoais, estamos a falar das nossas vidas, não é? Daquilo que depende de nós, não é? Todos nós nos impacta. Nós todos nós temos emprego, todos nós gerimos o dinheiro dos outros, e bem, não é? Continuamos todos nos nossos empregos e a ser elogiados e com bónus no final do ano e com avaliações ótimas, porque é rara a pessoa que dentro de uma empresa não tem um budget, seja ele qual for, para gerir, ou que tem que orçamentar para o plano do ano a seguir, mas depois chegamos a casa e não gerimos as nossas. De igual forma. Não tratamos nós. Olha, tu estavas há bocadinho a falar do teu post do LinkedIn, tu promoves imensas iniciativas. Mais recentemente tens o tema dos almoços, mas tens eventos, palestras, formação. De alguma maneira, no teu dia-a-dia, esta dinâmica e esta proximidade que tu tens, não só com as pessoas externas ao Doutor Finanças, mas também dentro com aquilo que é o core e o coração desta organização, isso também acreditas que é um dos vossos fatores críticos de sucesso? Sim. Eu costumo brincar a falar a sério e dizer que as empresas não são números de contribuintes. Não são, o Doutor Finanças não é nada, é um nome. As empresas são as pessoas. As pessoas é que fazem as empresas. E eu gosto de pensar nisso todos os dias e gosto muito que as pessoas sejam tratadas como pessoas, entre aspas. Entre aspas, não é na questão de tratá-las como pessoas, mas acho mesmo importante que devia haver esta discussão, porque muita gente diz que nós somos um bocadinho diferentes nesta coisa de gerir pessoas, mas eu acho que nós não somos diferentes. Eu acho que todos nós devemos tratar as pessoas como pessoas. Tratar as pessoas como pessoas é dar-lhes voz, é falar com elas, é dar-lhes palco, é pô-las a falar, é contar as histórias delas. Não é? Ontem fiz um link, uma história de superação que nós temos lá dentro. Há alguém que tinha o sonho, que desde que lá está em 2019, que é o Orlando. Olá, Orlando. Que tinha o sonho de voltar a jogar à bola, de jogar à bola com o filho, e aquilo era uma coisa que lhe pesava. Não pesava só nisso, porque ele tinha 167 quilos, há um ano atrás. E resolveu mudar a vida dele e lutar pelos sonhos dele. E o que é certo é que agora está com 105 quilos. Voltou a jogar à bola, tirou o curso de treinador, que era uma coisa... O futebol é mesmo uma coisa importante para a vida dele também, e joga a bola com o filho. E eu acho que isto é inspirador. E eu agora tinha duas formas. Ou guardava esta história só para mim, ou ia para onde eu tenho audiência, no LinkedIn, e tento inspirar pessoas à volta disto. E a inspiração não é só Orlando. É as pessoas perceberem que quando querem, quando acreditam, é possível. É possível concretizar sonhos. É possível eu ter um sonho que acho que está longínquo, e se eu fizer esforço, ele teve mesmo muito esforço para fazer, como é óbvio, esta coisa, a sorte, há muito trabalho, não é? Como estamos todos a brincar, e fazer. Portanto, eu aproveito muito esse canal, essa audiência no mundo das empresas que eu tenho, também para contar estas histórias. E depois, efetivamente,
eu vou tendo algumas ideias ao longo da minha vida e vou experimentando. E há algumas que vão dando certo. Não há assim um departamento de comunicação que me diga: oh, Rui, se agora fizeste aqui uns almoços e depois fizesses uns posts. Não aconteceu nada disso. Isto começou, conto rapidamente. Eu falo imenso, vai-me cortando. Eu avisei no início. Isto começou com uma brincadeira interna no Covid, esta história dos almoços. Começou com uma coisa interna do Covid, que foi... Havia aí um áudio a circular no WhatsApp, que era um tipo a fazer-se de médico, assim, muito assustado. Ai, não sei o quê, nem sabes, os casos vão aumentar, amanhã o país vai ser fechado. E depois acabava a dizer, tipo, uma cerveja qualquer aumentou 2 cêntimos. Era tipo uma brincadeira. E eu lancei o desafio interno na direção de dizer: olha, quem fizer um áudio para todos e que no fim acabe com o Doutor Finanças, almoço, eu ofereço um almoço. Pronto, e nessa altura lembrei-me: porquê é que eu vou almoçar num restaurante e não almoço aqui, no meu gabinete? E as pessoas escolhem. De manhã, quando chegam, mandam um WhatsApp a dizer: tenho que estar no Glovo, numa daquelas plataformas para mandar vir comida, e eu como o mesmo que elas. E começou assim. E comecei a fazer esses almoços. Algumas pessoas aderiram a esta brincadeira. Comecei a fazer esses almoços e comecei a conhecer as pessoas de outra maneira. Comecei a conhecer as pessoas, não os currículos, nem as funções, porque isso deixo para quem os contratou. Eles vão ser todos muito competentes, tenho a certeza absoluta. Por isso é que foram contratados. E achei piada, depois a coisa começou a acontecer, comecei a tirar umas fotografias e a partilhar a história das minhas pessoas com a audiência também nas redes sociais. Depois, e por que não fazer isto para fora? Vou convidar o culpado, ou um dos culpados disto tudo, Pedro Anderson. Foi quem nos abriu a caixinha mágica, o Pedro Anderson. Ele também fala imensas vezes nele, foi muito importante no nosso projeto, porque quando nós lançamos o Doutor Finanças éramos só 5, ninguém acreditava, era só uma ideia de vestirmos uma bata. Eu mandei-lhe uma mensagem, no Facebook talvez, já não me lembro em que rede é que foi, a dizer: tenho aqui uma ideia, estamos a lançar o Doutor Finanças. Aí ele simpaticamente disse: anda a ter comigo à SIC, e falamos sobre isso. E levou-nos ao Contas Poupança, ao jornal da noite. E nós recebemos, sei lá, uma barbaridade, em 8 minutos, está no menor, 7 mil pedidos, assim uma coisa naquele espacinho da caixinha mágica, e foi quem nos obrigou a andar mais rápido para a digitalização. Nós hoje somos free papel, não existe papel dentro do Doutor Finanças, mas nessa altura, quando fomos ao Jornal da Noite, não nos víamos uns aos outros com tanto papel, com tantos processos, com tanto documento que estávamos todos tapados. Pronto. E sempre que há alguma coisa relevante ao que eu quero fazer, eu volto sempre a chamar o Pedro e a agradecer por ele ter tido um papel também importante na nossa vida. Depois isto, o que é realmente giro e é engraçado? É a cola, é os tentáculos que existem das pessoas que lá vão. Depois vai um que comenta que conhece ou que conhecia. Sei lá, esta semana aconteceu uma coisa giríssima. Eu fui almoçar em Miraflores, lá a um restaurante. À tarde cheguei, tinha uma mensagem no LinkedIn a dizer: hoje vi uma pessoa conhecida, não consegui à hora do almoço perceber quem era. Cheguei ao escritório, fui ao LinkedIn, era o Rui. A perguntar: almoçou neste sítio, não sei o quê. Uma história que as pessoas passam a identificar, não é? E essa pessoa na próxima semana vai tomar café comigo ao escritório, porque esta relação, esta vivência que vais tendo com pessoas, não é com CVs. Eu acho que o interessante aqui, porque, sei lá, têm ido almoçar comigo desde alunos, um miúdo qualquer que me mandou uma história gira e que me quer conhecer por qualquer motivo, até pessoas mais conhecidas, como ontem almoçou o Alexandre Monteiro, que é o decifrador de pessoas mais conhecida em Portugal, e eu tinha muita curiosidade em conhecer, porque eu estou sempre a brincar a dizer que sinto coisas e vejo cenas. É uma frase que eu uso muito lá dentro. Sei lá, e as histórias das pessoas. Como ontem, ele tornou-se decifrador porque se apaixonou pelo Sherlock Holmes quando era mais novo, e aquilo era uma coisa que o fascinava, então envergou por aí. É estas pequenas histórias que eu depois aproveito também por partilhá-las e por dar a conhecer outra parte das pessoas que vão dando connosco. Porque nos predispomos a conhecê-las de uma forma um bocadinho diferente do que a rotina de trabalho aquela coisa do dia-a-dia. dos almoços de negócios não é... Isso deixo para os meus caros membros da Comissão Executiva. Eu gosto mais de almoçar com pessoas.
Olha, implementaste recentemente uma iniciativa da semana laboral de 32 horas. Que retorno é que sentes essa iniciativa? Porque é uma coisa que já se comenta, mas que ainda não se viu assim propriamente concretizada como tu a fizeste. Que retorno é que sentes sobre essa iniciativa? Nós já fizemos várias experiências do tipo. Nós, em agosto do ano passado, vai fazer agora um ano, fizemos a Semana dos 4 dias. Fomos das primeiras empresas em Portugal a testar um modelo, que lá fora, os países nórdicos já se fazia em alguns sítios. E fomos recolher feedback. E a experiência que tivemos na altura, com menos um dia e as pessoas a escolher o dia que queriam, criou-se desafios internos. Criou-se muitos desafios, porque haviam equipas que nunca conseguiam estar todas juntas, porque faltava sempre alguém, e foi uma altura de férias, mais desafiante a receber tantos pedidos de ajuda por mês nas equipas comerciais, a ter que falar com clientes é desafiante, também teres menos é muito desafiante. Então o que nós tentámos, vamos continuar a experimentar. Então resolvemos em maio deste ano testar a semana das 32 horas. Testámos, melhorou, na nossa opinião, e o feedback que estamos a receber, neste momento ainda estamos a receber feedback por parte das pessoas e estamos a analisar tudo o que aconteceu nesse mês, com dados. Precisamos de algum tempo, como nós temos uma vertente muito virada para fora, muito comercial, estamos a analisar muitos dados. Melhorou, globalmente criou menos desafios que o que criou a semana dos 4 dias, mas é como te disse, estamos a analisar para ver como é que nós na Reentrée o que é que vamos fazer. O que nós sabemos o que nós queremos estar sempre na linha da frente daquilo que é melhor para as pessoas. É como o regime de trabalho, não é? Vamos todos a discutir depois do Covid como é que fazemos o teletrabalho. Para nós percebemos, e a nossa vantagem, e aquilo que nós acreditamos, e isso está 100% implementado, é um regime 100% flexível. Quem tem que decidir és tu, não sou eu. Isso para nós é claro. Tu é que tens de decidir o que é melhor para ti. E eu ajudar-te a que tu sejas mais feliz na tua tomada de decisão. Seja ela dizer que se calhar tens que ir mais vezes ao escritório, porque ainda não estás preparado para estar 100% ou totalmente full remote, ou para dizer que fica em casa, que por nós está tudo bem, desde que tu sejas feliz. O Covid trouxe também coisas positivas, nomeadamente aqui. Eu hoje sou mesmo muito, muito empático com as pessoas que estavam horas no trânsito. Sou mesmo muito empático. Um desperdício de tempo, de boa disposição, de tudo. Sou mesmo, mesmo muito empático. Agora, nós felizmente, como somos digitais, também temos formas. É muito fácil para nós conseguirmos medir tudo. Também somos uma empresa de serviços. Também é mais fácil nós irmos implementando estas medidas, mais fora da caixa, mais futuro. Não diria fora de caixa, mais futuro. Isto vai acontecer, não, tenho a certeza absoluta. Todos nós temos a certeza, uns estamos assim mais a travar, outros estão mais na linha da frente. Vai tudo acontecer, mas o que eu acho mesmo, e resumindo, esta coisa da flexibilidade e das horas de trabalho, o que eu acho é que nós cada vez temos que passar mais a responsabilidade para onde as pessoas se sentem felizes. Imagina. Há uns anos, para mim, fazia muita confusão as pessoas trabalharem às 8 da noite, ou às 9, ou às 10. Hoje faz-me menos confusão se a pessoa, durante o dia, preferir buscar os filhos, ou porque prefere estar com eles ao final do dia, ter tempo útil. Complementa. E depois às 10, porque ele gosta de trabalhar às 10. Às 10 é que está mais concentrado, que não seja falar com clientes. Eu hoje para mim é claro que não vou interferir nisso. O que eu quero garantir é que ele não faz mais horas que aquelas que expectava que ele faça. Se puder fazer menos, ótimo. Da gente, mas estão em casa e depois as pessoas vão para a praia à tarde. Ótimo. Acho maravilhoso. Se as pessoas forem para a praia à tarde, é sinal que durante a manhã conseguiram fazer as tarefas e aquilo que nós achamos que as pessoas tinham que fazer. Então, se conseguiram fazer em menos tempo, foram mais produtivos, tiveram menos interrupções e à tarde tiveram vida útil para serem felizes, why not? Por que não? Portanto, estamos cada vez mais virados para a flexibilidade. Neste caminho da flexibilidade e com cada vez mais pessoas em regime flexível, até porque o recrutamento, nós também somos considerados uma das 30 fintechs mais promissoras em Portugal e temos uma área tecnológica grande dentro de outras finanças. Desafio gigantesco contratar. Também já estamos a contratar lá fora, já estamos a contratar no Brasil e em muitos pontos pelo país.
a questão das horas começa cada vez mais a ser não um tema, não é? Porque as pessoas que trabalham, não vou ter um ponto em cada caso, um chip, para perceber se a pessoa teve não sei quantas horas. Não passa sequer isso pela cabeça. Portanto, cada vez mais flexibilidade, as pessoas criar momentos, que também é muito importante e relevante, e isso estamos todos a aprender, de culturização, das pessoas estarem juntas, não é? Agora, vai lá a tua vida, daqui a 10 anos vimos num jantar de Natal quando puderes, não. Tem que haver muitos momentos, nós temos que ter momentos com as pessoas. Nós fizemos obras recentemente nos nossos escritórios e transformámos o escritório em experiências. Ou seja, o que nós queremos, maioritariamente, quando as pessoas venham ao escritório, que tenham experiências, é que tenham conforto, que venham fazer uma massagem, temos uma sala de massagens, por exemplo, ou que venham para um anfiteatro juntar-se, ou que venham fazer brainstorms para zonas que criámos, ou que venham para mesas colaborativas que pusemos em todos os pisos, ou que não haja lugares fixos, como hoje em dia não há cacifes e as pessoas chegam-se e veem onde é que querem trabalhar, se quer estar junto ao marketing, ou se quer estar junto à inovação, ou se quer estar junto a quem quer que seja, ou seja, é que o escritório seja um complemento à felicidade das pessoas. E as pessoas, depois, quando tu passas a decisão para o lado das pessoas, é maravilhoso. Porque tu vês sempre as mesmas pessoas no escritório, que é ali que são felizes, porque não... Olha, para mim é um terror, por exemplo, trabalhar em casa. Todos os dias, escritório é onde eu tenho as pessoas, a coisa que eu mais gosto de fazer é estar junto das pessoas e falar com pessoas. Portanto, é lá que é a minha zona de conforto. E depois tens pessoas que aparecem menos e que são felizes na mesma, desde que os resultados apareçam, porque ao final do dia também somos uma empresa e temos 200 salários para pagar. É por aí, parece-me. Se olhares para trás, qual é que acreditas que foi o teu maior desafio? Qual é que foi o meu maior desafio? Está sempre relacionado com pessoas. Não é? Está sempre porque a vida é feita de desafios. Em 2017 tive um burnout porque decidi que não era feliz com as pessoas que estavam nessa altura, com alguns dos meus sócios que estavam na altura, e decidi sair e depois acabámos por continuar, saíram os sócios, nós acabámos por comprar a parte da empresa que não era dos que ficaram, mas esse talvez tenha sido assim um maior desafio, foi aquele que me pôs uma carga maior, muito grande nos ombros, porque eu decido sair e há um conjunto de pessoas que decide sair também, e é quando eu senti pela primeira vez assim, uma responsabilidade. Uma coisa é eu decidir a minha vida, a vida do Rui Bairrada, da minha família. Outra coisa é pôr um peso gigante, não, vamos começar tudo do zero, noutro sítio qualquer, aí talvez tenha sido o maior desafio, mas também dos desafios onde nós mais crescemos e onde mais aprendemos, e faz parte esta coisa por isso é que esta coisa do sucesso, ou de não posso errar, não posso falhar, nada disso. A vida é feita mesmo de muitos insucessos que depois transparecem alguns sucessos. Rui, quero agradecer-te, não só uma vez mais pela tua disponibilidade para podermos ter esta conversa, mas em segundo lugar, por aquilo que é de facto o vosso cuidado, o vosso detalhe, a vossa tentativa diária de efetivamente cuidar da saúde financeira dos portugueses, que em muitos casos pode levar a situações críticas e de saúde, inclusivamente, graves. E a verdade é que tu tens um histórico, todo o teu percurso mostra aquilo com que eu gosto sempre de terminar esta conversa, que é que talvez pareça difícil, mas não é todo impossível, e tu hoje não deste não só o teu, mas também outros casos onde isso se verificou e que acontece quando as pessoas querem muito e colocam um objetivo e fazem por efetivamente atingi-lo. As coisas efetivamente é muito possível que acabem por acontecer impossíveis, há muito poucas coisas impossíveis. E portanto, Rui, obrigada uma vez mais, tive imenso gosto em conhecer-te pessoalmente e espero que esta seja a primeira de muitas conversas que possamos ter. Obrigado, Elsa. Foi um prazer estar aqui a conversar contigo de uma coisa que nos apaixona. Quando nós falamos sobre aquilo que nos apaixona, a coisa acaba sempre por fluir. Muito obrigado, muito grato por também me teres dado a oportunidade de contar um bocadinho da nossa história. Obrigada, Rui. Obrigado.